Boa noite, amados irmãos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Né? É, Mais uma vez estamos aqui reunidos na quinta-feira à noite para louvarmos a Deus através do estudo da Sua palavra. Né? Tentarmos conhecer esse Deus até o dia dele voltar. Né? Até o dia dele voltar, nós estaremos aqui pregando a palavra. Essa é a proposta, pelo menos do meu coração. Enquanto eu estiver vivo, enquanto o Senhor estiver me sustentando de pé, eu estarei pregando a sua palavra. Né? Então, peço a você que possa oferecer o seu ouvido, emprestar o seu ouvido nesse momento, para que a gente possa falar a palavra do Senhor ao seu coração, mais uma vez. Né? Então, você convide seu amigo, se você está no ar, se você já entrou na nossa live, peço que você possa convidar alguém aí através do WhatsApp, então um amigo seu, para que possa ouvir o Evangelho, tá certo? Nós vamos aqui, quero orar e depois vamos abrir a nossa palavra em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 55, entrando para o 24 até o verso 12, tá certo? Então, aqui é o fato da manhã da ressurreição, o dia da ressurreição de Jesus. Amado Deus, te peço, ó Pai, pela tua graça mais esta noite, na vida do teu servo que se encontra aqui, na vida dos teus ouvintes, Pai, que também estão interessados em ouvir essa palavra. Então, meu Deus, ó Pai, que o Senhor possa fazer florescer no coração esta palavra bendita, esta palavra que é poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que muda a alma, que muda o rumo, que muda o ser, que ela possa penetrar como uma espada de dois gumes no coração, para discernir os propósitos do coração dos seus ouvintes. Em nome de Jesus, e transformá-los, transformar a pessoa, transformar a alma, transformar a vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Eu quero ler o texto que está aqui, no capítulo 23 de Lucas. A partir do verso 55, o texto diz o seguinte: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes brancas, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu do sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? Amados irmãos,
Nós, quando lemos esses textos nos tempos de Jesus, a gente pensa e imagina que as pessoas que andaram com ele, as pessoas daquele tempo, eram pessoas lentas para crer. Eram mais lentas do que nós hoje. E nós queremos falar com você hoje a respeito desse assunto. Da pessoa lenta para crer. O tema dessa mensagem hoje é lentos para crer. Porque nós estamos aqui diante de 3 situações de pessoas na manhã da sua ressurreição. O texto narra, primeiro, a história das mulheres que, durante a sexta-feira, elas viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Elas assistiram o enterro, né? O sepultamento de Jesus, ali na sexta-feira. Mas aí, elas resolveram o quê? Praticar um ato de devoção. Preparar aromas e bálsamos para ungir o seu corpo. E aí, como era sábado já, antes de chegar ao sábado, quando chegou o sábado, elas resolveram descansaram no sábado, segundo os costumes, segundo o mandamento daquela época. E aí elas descansaram. Mas no domingo pela manhã, na alta madrugada, elas foram ao túmulo. E elas foram levando aqueles perfumes, aqueles aromas que elas haviam preparado. E aí, chegando lá, elas se depararam com uma pedra removida. E aí, elas entraram dentro do túmulo e não acharam o corpo do Senhor. Diante disso, diante do que elas viram, não acharam o corpo, elas ficaram perplexas. E aí, de repente apareceu 2 varões com vestes resplandecentes. Que diz para elas. E elas, possuídas de temor, abaixaram os olhos para o chão. E ele diz: por que buscar entre os mortos ao que vive? E aí, de repente, ele explica. Eles avisam, mandando elas que lembrem do que o seu mestre disse. Eles dizem para ela: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembra do que ele disse a vocês, que seria entregue pelas mãos de iníquos, seria morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E aí, de repente, elas lembraram do que eles tinham, do que ele, Jesus, tinha falado. E aí, elas voltaram e anunciaram, elas 3, Joana, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, juntaram as outras mulheres que presenciaram também, elas ficaram mais afastadas, mas presenciaram, e confirmaram ali, juntamente com elas, os apóstolos que elas presenciaram e testemunharam. E aí os apóstolos incrédulos simplesmente acharam que elas estavam delirando. Aí vem outro, Pedro, com a dúvida. Pedro para frente, decidido, mas com dúvida. Levantou e correu ao sepulcro sozinho. E abaixou lá, entrou no túmulo, não viu nada senão os lençóis de linho. E a Bíblia diz que Pedro, depois disso, retirou para sua casa. Foi embora para sua casa. Maravilhado com o que havia acontecido. Irmãos, esse texto aqui trata-se de 3 situações de pessoas lentas para crer. Primeiro, nós vemos as mulheres perplexas. Nota-se aqui que elas
se prepararam toda uma devoção para o Senhor, mas elas não prepararam para um encontro com o Senhor ressurreto. Elas prepararam toda a sua devoção para o encontro com o Senhor morto. Então, nota-se aqui uma alienação, nota-se aqui uma lentidão para crer no que Jesus havia dito. Por quê? Porque os evangelhos narram por 3 vezes Jesus anunciando a sua morte. 3 vezes ele anuncia que seria entregue. Então, ao longo dos evangelhos, ele explica que seria necessário que que o Filho do Homem tivesse que padecer, tivesse que sofrer, tivesse que ressuscitar, demonstrando ali, explicando o propósito do Filho do Homem, do Messias. Mas parece que esses discípulos eles tinham uma percepção muito limitada a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Porque de tanto Jesus explicar, eles ainda não compreenderam bem. Eles estavam... Essas mulheres aqui, primeiro o caso das mulheres, depois a gente vai para os outros. Mas primeiro, as mulheres, elas, a Bíblia diz aqui que elas estavam perplexas a esse respeito, quando elas viram o túmulo vazio. Não eram para estar perplexas. Não eram para estar admiradas. Elas já eram para estar cientes. Elas já eram para estar convictas. Mas elas estavam perplexas. O que é uma pessoa perplexa? É uma pessoa admirada. É uma pessoa apavorada. É uma pessoa atarentada. É uma pessoa alvoroçada com algo que aconteceu que levou a pessoa a esse estado de perplexidade. Então, uma pessoa perplexa, nota-se que para ela aquele acontecimento era uma surpresa, era algo que ela não estava esperando. Isso demonstra uma lentidão para crer nas palavras do Senhor Jesus. E olha que elas andaram com ele, ouviram as suas palavras, seguiram seus passos fisicamente, tocaram. A Bíblia diz que Jesus ele foi tocado. A primeira carta do apóstolo João, ele vai dizer: aquele a quem nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. Elas viram o Mestre, elas andaram com o Mestre, conheceram o Mestre, cozinharam para ele. Mas mesmo assim, conviveram com ele, cuidaram dele. Mesmo assim, havia uma lentidão no seu coração em crer na obra completa da cruz e da ressurreição, e na sua pessoa como Deus. E aí, de repente, elas sucumbiram perante o medo, porque quando elas estavam perplexas, e os 2 varões apareceram, que dá a entender que seriam anjos. A Bíblia diz aqui no verso 5 que elas, estando possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram. Então elas abaixaram os olhos, abaixaram o olhar, possuídas de temor. Sabe, irmãos, a crença limitada no Filho de Deus, ela gera medo. A crença, quando ela não entra no campo salvífico, ela deixa um vazio na alma, a ponto da pessoa ser conduzida pelo medo durante a sua vida. E aí o medo é justamente o fruto dessa falta dessa crença, dessa falta dessa fé genuína, baseada no Deus ao qual as Escrituras revelam. Quando você não tem uma fé no Cristo, baseado nas Escrituras, você terá a sua vida conduzida pelo medo, pelo fracasso, pelo vazio existencial. A Bíblia diz aqui que elas ficaram perplexas e possuídas de temor, de medo, a ponto de
de tipo se agacharem com medo da visão que elas tiveram dos dois varões, que creio eu serem dois anjos, que tinham vestes resplandecentes. E aí, o medo, ele faz piorar a situação, porque além do medo, veja só o ciclo vicioso, além do medo ser uma consequência da falta de fé, porque a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Então, a fé, ela é contrária ao medo. E o medo impede delas discernirem, delas terem fé. Olha só como é que o medo ele age na vida do ser humano. A falta de fé conduz ao medo. E o medo impede da pessoa ter fé. Então, o medo também ele faz a pessoa andar cabisbaixo, abaixar a cabeça diante das situações tenebrosas. Pessoas medrosas, pessoas com a fé fraca, pessoas com a fé debilitada, pessoas com a mente debilitada, elas sofrerão a vida toda com medo. Com medo. Percebe-se hoje que o medo faz parte da vida de muita gente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o medo ele é contrário à fé. Na Bíblia, diversas vezes está escrito o Senhor dizendo, não temas, não temais, crê somente, não temais, não temais. Jesus ele aparece depois de ressurreto aos discípulos lá quando eles estavam escondidos aqui nesse lugar. Quando ele aparece ele diz, não temais, sou eu. De repente, quando ele anda sobre as águas, ele aparece lá andando sobre as águas e ele diz, não tem mais. Né? Quando ele chama o servo Davi, ele diz, ser forte e corajoso. Quando ele chama Salomão, ele diz, ser forte e corajoso. Então, está escrito diversas vezes essa palavra de encorajamento. Não tem mais, não tem mais. Ser forte e corajoso. Mas pessoas que andaram com Jesus padeciam desse medo. Você imagine aqueles que não andaram. Hoje, pessoas que não viram. Porque, veja bem, Jesus ele disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos esse povo que não vimos o Senhor Jesus. Eles aqui, essas pessoas, os seus seguidores que estão nesse texto, nessa narrativa, eles são pessoas que viram Jesus, que andaram com eles e possuem uma fé débil. Então, com o nosso povo hoje, com a nossa sociedade hoje, não é diferente. As pessoas estão padecendo com medo. Segundo tipo de pessoa, olha só, que também estavam lentas, eram os seus apóstolos. Os 11 apóstolos também, eles estavam aqui tomados pela incredulidade, pelo medo também, porque eles estavam escondidos com medo dos judeus. E aí, quando as mulheres chegam lá, resolvem falar para eles, sabe o que é que vem na mente deles? Com certeza de todos eles. No verso 11, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Eles acharam que elas estavam delirando. Eu não sei se na época os homens eles tinham uma dificuldade de acreditar na palavra de mulheres, porque uma sociedade bastante machista, uma sociedade patriarcal, onde o homem tinha vez em tudo e a mulher não tinha vez em nada. Eu não sei se foi isso, mas eu creio que houve aqui uma incredulidade por parte desses apóstolos e outros discípulos que estavam com eles.
O fato é que ninguém acreditou. Mesmo Jesus tendo dito que iria e ressuscitaria. Jesus ele disse para Pedro que esse sacrifício era um sacrifício voluntário. Mas eles viram apenas os soldados romanos levando. Eles olharam para o poder romano. Eles não olharam para a provisão de Deus, que era de sacrificar seu filho em prol da humanidade. Então, parece que eles não compreenderam bem o sacrifício de Jesus e a sua obra de ressurreição. Eram débeis na fé. Eram lentos em crer. Eram lentos em entender e compreender. Muitas coisas esses homens vieram aprender depois. Muitas coisas eles vieram aprender quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aí eles receberam poder para serem testemunhas. Mas até aqui então eles eram homens comuns que, embora tendo aprendido do seu mestre, ainda não possuíam o Espírito Santo morando dentro de si. Por isso que eram tão lentos. Uma pessoa que não possui o Espírito Santo morando dentro de você é uma pessoa que é lenta para crer. Que tem uma dificuldade de crer. Que tem uma dificuldade de entender. Ela não consegue. Ela pode pegar na Bíblia para ler, mas ela não vai entender nada. Enquanto ela não tiver a iluminação do Espírito Santo. Então, amados, também pessoas com medo. O medo também ele gera incredulidade. O medo, a incredulidade também faz a pessoa não discernir as profecias. Por quê? Porque, veja bem, elas vieram anunciando uma boa nova de ressurreição. Mas esses homens não creram. Elas vieram anunciando uma profecia cumprida. Ou seja, algo que já havia acontecido, que já estava previsto, mas que já havia acontecido, já havia se cumprido. Alguns deles aqui conheciam bem a lei, a Torá, as Escrituras, a respeito do seu Messias. Algum deles aqui andou com Jesus. Aliás, todos eles foram ensinados por Jesus. Mas ainda assim, não creram. Talvez você tenha ouvido todo dia a palavra. De todas as formas. Talvez pela internet. Talvez através de um louvor que você ache belo, ache bonito. Talvez você seja aquela pessoa amiga do Evangelho que acha os louvores evangélicos bonitos. Que talvez algumas frases que você veja no Facebook são frases belas e bonitas. Mas aí a sua fé talvez não passe disso. Eu quero convidar você a mergulhar nessa palavra para compreender direitinho a verdadeira obra e pessoa de Jesus Cristo. Para compreender o que ele fez, ele está todo o tempo mostrando aqui nos evangelhos. Então você talvez continue nessa lentidão, compreendendo as coisas de forma errada. Mas Deus ele quer esclarecer através da sua palavra, através da sua vida, a respeito de quem ele é, do que ele pode fazer na sua vida. Terceira pessoa aqui que a gente vê nesse texto é a pessoa de Pedro. Pedro ele se difere de todos os outros, né? Sempre foi assim. Pedro, ele foi a única pessoa no mundo, depois de Jesus, que andou sobre as águas. Você percebe? Por causa do seu ímpeto, né? Embora que ele andou, deu alguns passos e começou a sucumbir na fé. Começou a afundar, mas ele andou. E Pedro, ele tomou a frente, embora com dúvida. Ele nota-se um Pedro com dúvidas aqui. Não, eu vou lá ver, eu vou tirar essa dúvida. Eu vou ver se isso é verdade. E o texto diz aqui no verso 12: Pedro, porém,
levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Mais um maravilhado. A mesma coisa de perplexo. Mais um atarentado. Mais um atordoado com o fato de Jesus ter ressuscitado. O que é que falta aqui? Falta convicção. Falta a certeza. Falta a definição no coração da pessoa de crer. Falta uma firmeza para crer e confiar naquilo que Jesus falou. Esses 3 tipos de pessoas aqui faltam isso. E Jesus caminhou com elas ensinando, mostrando, mas ainda assim eram pessoas débeis na fé. Agora eu queria dizer uma coisa para você, que Deus, Ele sempre nos dá uma forcinha. Porque a devoção dessas mulheres aqui, das primeiras, das mulheres que foram lá, era uma devoção sincera. Mas era uma devoção fraca, débil. E isso demonstra uma verdade que eu queria dizer para você. É que mesmo tendo uma fé fraca, Deus, Ele está disposto a lhe dar uma forcinha para fortalecer a sua fé. Veja no verso 5 a 8. Quando os varões aparecem para elas, elas estando possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Depois que ela ouviram os anjos, os varões falarem isso, o que aconteceu? Olha o verso 8. Então se lembraram das suas palavras. Isso mudou toda a sua vida. Isso mudou a história da vida daquelas mulheres. Então Deus, Ele está disposto a dar uma mãozinha, a dar uma forcinha, a mostrar, a revelar, a iluminar, a trazer à luz a verdade do Evangelho, das boas novas, para aquele que tem dificuldade de crer. Então, isso mudou a vida daquelas mulheres, porque depois que elas se lembraram das palavras de Jesus, do que Ele tinha dito, das promessas dele, voltaram do túmulo e anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Então elas já saíram anunciando. Já saíram diferente, com convicção no coração. Mesmo não tendo derramado perfume algum. Mas o importante de tudo é a convicção que leva a pessoa a conduzir o quê? A proclamar, que leva a pessoa a mudar o seu estado de medo. E aí, eu tenho certeza que isso aqui veio, o texto não diz, mas eu tenho certeza que elas voltaram com um coração diferente, com alegria, depois de ter lembrado do que ele lhes falou. A fé era outra. Né? Então, eu queria dizer para você o seguinte: clame a Deus para que te ajude na sua falta de fé. A sua fé está fraca, clame a Deus para que você se torne uma pessoa convicta, para que você se defina
convencido e decidido a amar a Jesus e decidido a crer em tudo que Jesus falou e decidido a dar razão a tudo que Jesus falou e ainda fala hoje através da sua palavra. Para que você possa hoje crer. Hoje, para crer, você não precisa ver Jesus, até porque não dá para ver. Hoje ele vive de forma espiritual. Hoje ele... mas a Bíblia diz que nós o veremos face a face. Realmente como ele é. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele tem autoridade. Ele esteve morto, mas hoje ele está vivo. Isso traz alguma esperança para a sua vida, o fato de Jesus estar vivo. Jesus está vivo é um fato. Agora, você crê que Jesus está vivo? Porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, se você está vivo, se você precisa, vivo que eu digo na carne, você precisa crer nesse Cristo vivo que está pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está vivo pelos séculos dos séculos, ele outorgou o direito daqueles que creem de viverem também eternamente com ele. Porque ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você pretende viver com ele pelos séculos dos séculos, eu lhe convido a você dar um crédito a Jesus hoje, para que ele possa te conduzir de uma forma diferente, assim como ele conduziu o caminho dessas mulheres. E talvez o caminho que você anda hoje seja um caminho sincero de devoção, né? Essas mulheres prepararam os seus perfumes. Isso chama-se devoção. Essas mulheres caminharam na madrugada até o túmulo para ungir o corpo de Jesus. Isso se chama devoção sincera, mas de forma limitada e errada. Talvez a sua devoção esteja tão limitada quanto a sua fé. Mas Deus esclarece hoje à noite e quer mudar a sua vida, a sua história, para que você volte do caminho onde você está de devoção a um Deus morto, porque talvez você enxergue um Deus limitado ainda, morto numa cruz, mas ele ressuscitou. Estive morto e estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, a forma de você se devotar a Jesus hoje é de forma viva, é de forma racional, é uma entrega racional, cultuando de forma racional, entregando-se a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que você possa, em nome de Jesus, pensar nisso. Pensar como anda a sua vida, pensar como a sua vida poderá se tornar depois que você lê esta palavra, começando pelos evangelhos, continuando as suas cartas. Leia os evangelhos de Jesus Cristo. Te convido a você fazer esse desafio. Amém? Vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Então, Deus te abençoe. Eu quero aqui orar pedindo para que o Senhor abençoe a sua vida. Tá certo? Amado Deus, o Senhor, meu Deus, é quem nos conduz à verdade. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é aquele, meu Deus, que ilumina
aquele que anda em trevas. O Senhor é a luz do mundo, tirando aqueles que antes que amavam as trevas, resgatando para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Tirando e resgatando do império das trevas. E dá um novo estilo de vida, uma nova fé. O Senhor é aquele que coloca remendo novo em pano novo. Coloca vinho novo em odre novo. É aquele que restaura, é aquele que renova, é aquele que nos faz nascer de novo. É aquele que transforma a vida. Eu creio, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha transformar a vida dessa pessoa que está nos ouvindo hoje aqui, em nome de Jesus. Que ela possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo, que ela possa ser revelada pelo Teu Espírito Santo e compreender, meu Deus, as Tuas virtudes, compreender, meu Deus, a Tua obra na cruz e a Tua ressurreição. Em nome do Teu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, amado. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus.